Caríssimos, hoje nós vamos a mais um vídeo da nossa série A Hora da Verdade, em que eu respondo as melhores perguntas que vocês me fizeram no Instagram ou por aqui no YouTube nos comentários, ou em mensagem privada, as perguntas que eu não tenho condições de responder no espaço de um story, né, ou de uma coisa mais curta. Aqui eu tenho um espaço para discutir um pouquinho melhor essas questões que são tão boas, né, que vocês me mandam toda semana. Vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta: como podemos distinguir terrorismo da verdade nessas profecias sobre o apocalipse? Boa pergunta. Não é muito fácil, mas realmente é muito preocupante a quantidade de profecias que tem se espalhado pela internet e gerado uma verdadeira onda de pânico em certos meios, principalmente meios católicos. Aparições marianas e sonhos de videntes que estão aí prevendo o fim do mundo, ou então os famosos 3 dias de trevas, né, sobre os quais o padre José Eduardo falou recentemente. Eu recomendo muito o texto que ele escreveu sobre isso. É muito preocupante, né, essas modas, pessoas que às vezes são totalmente irresponsáveis, que acreditam em qualquer besteira, e alguns que infelizmente são desonestas, né, gente? O charlatanismo é uma coisa muito velha, né? Já na época das aparições de Lourdes, por exemplo, na França, houve uma epidemia, né, de falsos videntes, das aparições de La Salette também um pouco antes, mesma coisa. Então, isso é muito grave, né? Infelizmente, há pessoas que estão enlouquecendo, estocando comida por causa disso, se preparando para o fim do mundo. Eu não sei como é que uma pessoa estoca comida para o fim do mundo, porque se o mundo vai acabar, como é que você vai comer depois? Você não precisa de comida. Mas, enfim, é uma histeria coletiva quase, né? Então, eu escrevi em outubro do ano passado um texto que tem alguns pontos que eu acho importante ressaltar sobre isso, e eu acho que esse texto já responde a essa pergunta. Então eu vou ler e comentar aqui esses pontos que eu escrevi em outubro do ano passado. Primeiro ponto: no catolicismo, as fontes de autoridade são escrituras, tradição e magistério. Nenhuma profecia ou aparição, mesmo que autêntica, acrescenta um só iota à fé da igreja. Se existe essa pretensão por parte do suposto visionário, saiba que se trata de uma fraude. Isso é muito importante, gente. Há pessoas que acreditam que se pode acrescentar coisas à doutrina com base em visões, né? A revelação, ela acabou com a Bíblia. Não vai existir revelação nova. Não vai existir um livro sagrado novo entre os católicos. Isso não existe. Então, essas supostas revelações aqui completam a revelação divina. Aí você já sabe de cara que você está tratando com uma fraude, né? Ou uma fraude de um charlatão, ou então é uma manifestação demoníaca, porque isso não existe. Isso aí serve inclusive para em causas de canonização, né? A primeira coisa que se deve ver é a ortodoxia da fé do sujeito que se pretende canonizar. Se o cara tinha uma vida muito virtuosa aparentemente, mas ensinava um monte de heresia, ele não pode ser santo, entendeu? Pode até ser arrependido, sido salvo, mas não é santo, né? Então, mesma coisa, você não vai dizer que uma aparição de Nossa Senhora vai ensinar uma heresia. A primeira coisa é essa. Então, ter em mente as fontes de autoridade. Segundo ponto: é muito comum que seitas se utilizem de supostas aparições ou profecias para fisgar novos adeptos. As profecias são sempre terríveis e anunciam desgraças iminentes, de modo que quem não aderir à seita e suas práticas ou devoções esquisitas está condenado ou aniquilado. Apostar no medo das pessoas. Isso aí, olha, gente, eu já posso falar disso porque eu acho que é uma coisa que já é pública e notória há bastante tempo, o que acontece há 40 anos em Medjugorje, né, na Croácia. Aquilo ali é uma seita, claramente. As pessoas que fazem a peregrinação ao santuário de Medjugorje são cooptadas a uma seita com práticas cada vez mais esquisitas, que colocam a pessoa dentro de uma mentalidade escrupulosa, em que ela vai ficando cada vez com mais medo de sair dali e vai perdendo a sua personalidade, né, enlouquecendo. Então, assim, são pessoas que se sustentam até mesmo financeiramente, com base em aparições que, obviamente, são uma fraude. E existem, infelizmente, muitos outros casos disso, né? Esse é só um exemplo.
Existem outros tipos de seitas que fazem a mesma coisa, né? Como, por exemplo, seitas de suicidas, né? Existiram muitas, como a Heaven's Gate, né? Que houve um suicídio coletivo aí de 40 pessoas, que não é uma religião, mas é uma seita que se baseava no medo, né? O líder lá prometia um apocalipse um apocalipse iminente, né? O fim do mundo vai ser daqui a pouquinho, e quem não estiver comigo vai se perder, né? Então é muito comum as seitas se manterem com base no medo. Terceiro ponto: se essa suposta profecia ou aparição estiver associada a uma complexa estrutura de marketing digital que se destina a vender produtos online, ao mesmo tempo em que divulga, sempre de modo ameaçador, previsões do suposto visionário, tome muito cuidado. Existe 99% de chance de você estar sendo feito de trouxa, né? Uma aparição, por acaso a irmã Lúcia de Fátima já chegou a vender alguma coisa relacionada às aparições de Nossa Senhora? Não se vende nada que vem de Deus, né? Você já viu algum padre que vai levar a comunhão para um fiel enfermo que está doente e não pode ir à missa? Você já viu ele cobrar dinheiro do fiel para isso? É um absurdo, né? Você vai fazer uma coisa que é de Deus, você não pode cobrar dinheiro. É claro que as pessoas podem, né, de boa vontade, ajudar, doar dinheiro para alguma causa que elas consideram nobre, né? E, claro, a igreja sempre teve, né, os dizimistas, as pessoas que contribuem, mas vender coisas, né, já tem uma coisa muito errada aí. Não se vende profecia. A palavra de Deus aqui, 200 contos, palavra de Deus. Gente, tem um mínimo de simancol, né? Esses últimos 2 pontos são alguns esclarecimentos, né? Não são sinais distintivos, mas eu acho que também ajudam vocês a entenderem esse problema. Eu vou fazer mais tarde um vídeo separado sobre isso, acho que esse tema rende muito, mas aqui para vocês, só para terminar o texto e dar uma visão mais ampla, né? 4º ponto: como o conteúdo de revelações privadas não faz parte da fé, nenhum fiel católico é obrigado a crer nelas. Não aceitem a chantagem de grupos que, em nome da disseminação de uma suposta mensagem de Nossa Senhora ou de um novo profeta, exigem uma credulidade que supera os limites do bom senso. Revelação pública é a revelação que faz parte da fé da igreja. As outras, você não é obrigado a crer. Não é. Por mais que a aparição seja verdadeira. Não existe nenhum documento infalível do magistério. Todo mundo é obrigado a acreditar nessa aparição aqui. Não é. E o 5º ponto: as profecias e aparições existem e sempre ocorreram na história da igreja. Mensagens como a de La Salette, Lourdes e Fátima são muito valiosas para que permitamos a sua diluição no oceano de fraudes e mentiras que marcam a nossa época. É muito perigoso isso, gente, porque se vocês começam a entrar nessa onda aparicionista, né, e acreditar em todo tipo de aparição, a baixa probabilidade de muitas delas serem verdadeiras acaba diminuindo a credibilidade das que são verdadeiras, né? Então, assim, se você entra para a seita lá de Medjugorje e ao mesmo tempo você é um devoto de Nossa Senhora de Fátima, uma pessoa que não é católica vai observar aquilo ali e vai ter a impressão de que tudo é a mesma coisa, entendeu? Que é tudo uma palhaçada, e não é. Então tenham cuidado com isso. Eu acho que a pergunta está bem respondida, né? Mas eu vou tratar disso melhor futuramente. 2ª pergunta: meu pai insiste que não existem milagres, em especial na igreja. O que responderia? Eu respondo que provavelmente o seu pai tem uma visão muito mais ideológica a esse respeito e ele não percebe, como é muito comum. As pessoas têm uma visão cientificista, elas acreditam que aquilo que passa os limites da nossa compreensão no momento, em termos de ciências naturais, num futuro vai ser explicado. Então todo milagre passa a ser visto como algo que a ciência ainda não explicou, mas que vai explicar um dia, ou seja, o fenômeno paranormal, né? O problema é que existe uma nota distintiva muito clara no milagre, que é a ação significativa de Deus, né? O milagre é uma intervenção divina. Então ele tem um significado, ele tem um sentido. Ele expressa a fé.
Os milagres existem para encorajar a fé das pessoas, né? Então, não é simplesmente, se eu, por exemplo, aqui estou sentado nessa cadeira e eu começar a voar aqui no meio desse vídeo, isso não é um milagre, isso é um fenômeno que a ciência ainda não conseguiu explicar, né? Vai ser uma coisa paranormal, mas não é um milagre, né? Ninguém vai dizer que o Omar começou a voar, é um milagre, não é um milagre, né? Então, o milagre ele tem um sentido. Então, primeiro é preciso fazer esse discernimento, né? E segundo, buscar relatos, né? Buscar fontes de milagres. E se forem mais recentes esses milagres, é melhor, porque existem mais pessoas céticas, às vezes médicos, que atestam, né, a sua impossibilidade de explicar curas miraculosas e que ajudam um pouco a mentalidade mais cética, né? Agora, cuidado, por exemplo, com os corpos incorruptos, porque há muitos corpos que não são incorruptos e que foram preservados no Vaticano. Infelizmente, eles acabam se misturando aos corpos incorruptos. Alguns são bonecos, né? Então, assim, realmente não vale a pena entrar nisso. Eu acho que muita gente acaba perdendo a fé com isso, porque acha que é tudo uma fraude, né? E não é fraude, porque são coisas distintas, mas que são apresentadas juntas. Então, há até alguns papas, né, cujo corpo é preservado quimicamente, né? E algumas pessoas acreditam que são corpos incorruptos, não são, né? Então isso tudo é muito complicado, né? Existe muita gente no próprio Vaticano que não está muito interessado que as pessoas tenham fé. A impressão que a gente tem é essa, né? Eles querem, pelo contrário, prejudicar a fé das pessoas e fazem isso. Isso é uma desgraça, né? Mas eu acho que isso é o principal. Tem gente que acredita que a fé que produz essa crença nos milagres. Mas, na verdade, é um raciocínio muito mais científico e baseado muito mais em evidências do que a crença de que milagres não existem, né? É só para lembrar da frase de Diderot, que dizia que mesmo que mostrassem um milagre na frente dele, ele não acreditaria. Quer dizer, ele tem fé na inexistência dos milagres muito mais do que uma pessoa que observa um milagre de maneira crítica, né, e cética mesmo. Então, uma certa dose de ceticismo é muito normal no ser humano e é saudável, né? Agora, quando o ceticismo se estabelece em dogma, aí não é mais ceticismo, né? É uma postura filosófica muito mais irracional do que você ter fé. Então, muitas pessoas, o Richard Dawkins, naquele livro dele, O Deus no Delírio, ele fala que é o Deus das lacunas, né, que ele chama as pessoas que acreditam em milagres porque a ciência ainda não explicou. Na verdade, é o contrário, né? É ele que acredita que os fenômenos que a ciência não explica, que ela vai explicar um dia. Como é que ele sabe que a ciência vai explicar um dia? É uma fé que ele tem nisso. Perfeitamente irracional. Então, é isso que eu diria para o seu pai. Terceira pergunta. Acabo de entrar na universidade. Algum conselho? Meu conselho eu não sei se você entrou para um curso técnico ou de humanas, mas se for para um curso de humanas, como a maioria das pessoas, tenha cuidado com os ambientes mais ideológicos, né? E cuidado também para não criar atritos desnecessários. É um grande desafio para as pessoas que fazem curso na área de humanas, não entrar em atritos com militâncias e com professores ideologizados, né, que vão querer te perseguir, vão querer te prejudicar. Mas também não precisa fugir. O mais importante é você mostrar autoridade, né? Até porque, geralmente, esses professores que são militantes também, eles são de baixíssima qualidade. Então eles costumam ser farsantes mesmo. São pessoas que não têm cultura e que não têm o conhecimento que deveriam ter para ensinar o que estão ensinando. Então, se você mostra um domínio do assunto maior do que o dele, ele vai te respeitar e vai ter medo de você. Não entre em conflito com o professor, né? Isso aí é o que chamam de cuspir para cima. Não se cospe para cima, né? Não se entre em conflito com alguém que está acima de você, né? Que é uma autoridade e você não é. Ele está na posição de autoridade ali. Então você tem que conquistar o respeito dele, né? E um respeito algo temeroso também. Então, mostre conhecimento. Eu fazia muito isso na faculdade de letras. Toda vez que vi um professor assim, meio metido a militantezinho, eu já saía
todo comentário que ele fazia, eu levantava a mão e não contestava nada que ele dizia, mas eu fazia uma contribuição. Eu dizia, isso que o senhor falou parece muito com esse autor aqui, que ele não tinha lido, ele ficava com medo de mim, né? Então, acontece isso mesmo, tá? Isso é verdade. Eles nem corrigem a sua prova, eles te dão 10, por medo de você, porque eles sabem que você sabe que ele é um farsante, né? Esse é o conselho que eu dou para quem está entrando na universidade. E nossa quarta e última pergunta, porque a primeira exigiu muito mais tempo para responder, Harvard e Oxford são subestimadas? Mas pelo contrário, eu acho que elas são superestimadas, né? São universidades que já produziram no passado muita coisa, mas que hoje em dia tem mais renome, né? E uma estrutura também muito grande, muito boa, estrutura física, eu digo. Eles têm bons professores e produzem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro envolvido com as áreas de pesquisa, etc. Levantam muito dinheiro, mas não são nenhuma sombra do que foram no passado, né? Bom, Oxford é uma universidade medieval, né? Que já teve grandes professores no período da escolástica, inclusive, né? Dan Scott foi professor em Oxford. Quer dizer, quem a gente viu, quem a gente vê, né? Não existe nenhuma comparação. Essas universidades entraram na decadência cada vez maior ao longo do século XX. E hoje em dia, Harvard, por exemplo, é em boa medida um centro de formação de militantes. Em especial, as grandes universidades americanas, elas têm sim uma área técnica excelente, né? A área de física, a área médica, de pesquisa são muito boas, mas as áreas de humanas, elas funcionam segundo o plano de Henry Kissinger, né? Eu já falei um pouco com vocês sobre isso. Ele elaborou nos anos 70, quando foi secretário de Estado do presidente Nixon e depois de Ford, um projeto de formar lideranças estrangeiras nos Estados Unidos. Então, o incentivo estatal cada vez maior americano de abrir as suas universidades para estudantes talentosos estrangeiros, em especial de países subdesenvolvidos, se destina a isso, né? Criar lideranças políticas nesses países, nos Estados Unidos, para que no futuro eles se tornem agentes de propagação de uma ideologia ou de programas em parte daquilo que nós chamamos de nova ordem mundial, né? Da ordem liberal internacional, né? Então, aqui no Brasil mesmo, não vou citar nomes, mas nós temos alguns parlamentares, inclusive, que estudaram em Harvard, né, e que são, não só parlamentares, mas alguns políticos também, que são secretários estaduais, que são secretários municipais, e que são agentes de propagação de uma certa ideologia, de um certo modelo, né? Que é especificamente o que nós chamamos de liberal progressismo. Então, Harvard é uma grande exportadora de agentes políticos liberal progressistas que ajudam a avacalhar o terceiro mundo.